pessoas, impedindo-se de ser assertivo, espontâneo e autêntico. Tem relação mais fácil que às vezes a gente consegue, mas às vezes tem relação que a gente fala assim, tem coisa errada. Eu não estou natural. Por que eu estou me armando? Por que eu estou dissimulando essa conversa? O que eu quero falar é outra coisa. Então, muito provavelmente, eu não quero mostrar fragilidade. Então, eu vou armar. E eu vou armar, e aí eu vou ficar com essa dificuldade. Vocês já enfrentaram uma situação assim, porque você falou sim. Se você não queria, não dei conta. Porque se eu falasse sim, se eu dissesse ou não, e assim, larga ser folgada, menina, claro que eu não vou fazer isso para você. Mas o orgulho aqui agora vai armar, eu vou falar assim, meu Deus. Não sai. Eu travo. O que travou? Eu não sabia como garantir a máscara. Então, eu vou ceder, às vezes até muito além do que eu suportaria, para não quebrar. Eu vou. É horrível ter que fazer isso. Porém, menos do que se a minha máscara fosse quebrada. Então, eu prefiro manter a máscara e ainda ceder. Então, isso é alguma coisa que acontece conosco muitas vezes e com intensidade. Então, entender o ponto. Agora, depende de uma investigação muito grande. Porque cada um vai ter especificamente um ponto em relação ao orgulho. Então, nesse mesmo livro, ele traz algumas manifestações que são muito conhecidas do orgulho, mas veja bem, algumas poucas. Por quê? Porque nós vamos ter uma variedade de manifestações do orgulho que são bastante grandes. E aí, cada um precisa avaliar na sua intimidade qual o ponto. Então, o que eu estou trazendo lá do livro, e ele traz assim, o que é mais comum. Então, melindre é o orgulho na mágoa. A pessoa faz, eu não aceito. Eu fiquei magoada. Mas por que eu fiquei magoada que ela fez isso? Porque eu sou orgulhosa. Então, eu não vou conseguir me livrar disso. Então, vocês já pegaram situação assim, eu não volto mais nesse lugar. Eu detesto depender de pessoas. Não suporto que me tratem assim. Eu prefiro ficar sem. Morro, mas não peço. Então, o que ele sugere? Cultive a coragem de ser criticado. E lembra, o outro fez uma crítica. Eu tenho que avaliar. Se me serve, que bom que ele falou, doeu, mas eu vou ter uma chance de corrigir. Se não me serve, é a opinião dele. Respeito, mas não concordo. Se eu tivesse maturidade para tocar a minha vida assim, nossa, gente, amanhã eu já seria quantos % mais feliz? Nossa! Com quantas pessoas a gente resolveria o problema amanhã, só por esse item conquistado? Pretensão é o orgulho nas aspirações. Por quê? Porque eu aspiro coisas que são grandes, que são... Então, assim, é meu, tem que ser meu. Eu não consigo aceitar diferente disso. E aí, se não for desse jeito, vai gerar muita dor. E a gente vai ficando num incômodo muito grande. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Então, aqui é uma das coisas que, às vezes, a gente fala muito nas teorias novas, autoajuda, tudo mais, porque começa naquela história do eu mereço, eu me permito, eu me amo. Isso pode ser uma armadilha do orgulho para me colocar na pretensão.
E aí a pessoa conquista algo que está ótimo, mas não está ótimo, porque tem alguém que é muito mais e eu tenho que ser muito mais. O meu objetivo agora é outro. Então, sabe aquilo, você chega na meta, dobra a meta? É esse. Nunca eu vou chegar. E eu vou estar sempre nesse estado que me tortura, que é ficar comparando a volta. Presunção é o orgulho no saber. Eu tenho a impressão que eu sei tudo. Não é impressão, é certeza. E aí, quando alguém fala, a gente se incomoda muito. E se a pessoa for uma pessoa questionadora, a gente vai falar assim, eu não gosto dessa pessoa. Nossa, ela fica fazendo pergunta para apertar a gente. Nossa, não quero conversar mais. Que chato que é isso. Só que eu não consigo entender, por que ela questionar do meu saber me incomoda. Qual é o ponto? Por que ela não pode achar que eu não sei? Mas, às vezes, eu vou ficar amarrada nesse ponto. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Só que, olha só, quem consegue assumir que é preconceituoso? A maioria de nós fala que não é. Que aceita tudo, que tudo bem. Até que aconteça uma coisa na nossa vida, aí a gente fica deprimido com a história. Por quê? Porque eu não aceito isso para mim. Uai, mas você não falou que você aceitava, que para você era tudo bem? Mas não é tudo bem. E de verdade, eu acho que o nosso preconceito é tão grande, que se a gente for assim, não precisa contar para ninguém. Conversa sozinho. A gente já é louco mesmo, vamos ficar um pouquinho mais. Começa a perguntar. Tudo bem misturar classe social? Tudo bem misturar raça? Tudo bem misturar orientação sexual? Tudo bem ter um filho com limite? Tudo bem mais o quê? E a gente vai ver que a gente acha muito normal, até na casa do vizinho. E a gente fala uma bobagem assim, se Deus quiser, meu filho não vai ser assim. Vai me poupar desse sofrimento. Uai, mas se você não tem preconceito, qual é o sofrimento disso? Só que o preconceito estava embutido no conceito, eu não entendi. Ou quando a gente fala para criança, você vai estudar ou você quer ser lixeiro? Oi? Isso não é preconceito? Então, mas a gente prefere falar que não tem preconceito. Então, olha só, eu vejo mal determinadas profissões, eu vejo mal determinadas situações, mas a minha impressão é que eu não tenho. Mas quando eu começo a verificar com critério e atenção, eu percebo que isso não é verdade, porque eu tenho. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Eu preciso definir de qual ponto de vista que eu vou observar a vida. Interessa se essa pessoa é boa, digna, honesta, ou interessa quanto que ela ganha? Porque essa era a discussão desse item, né? O quanto a gente privilegia aquele que tem uma posição social, né? Ele fala assim, vocês adulam o vício dourado e castigam o outro que não tem recursos. Então, eu preciso ter esse ponto de vista imparcial, porque senão eu não entendi que eu sou um espírito. Eu não entendi que essa condição social é dessa vida. Próxima vida, a história é outra. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei em que classe social eu venho, com qual profissão, com qual condição. É mais uma experiência. O que interessa é a minha construção. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Quando eu ouvi falar de indiferença, eu tive a impressão que eu tinha 0 de indiferença.
Mas eu acho que de conversar, eu ainda não encontrei ninguém que não tenha. Talvez a gente tenha situações mais graves e algumas pessoas que já tenham trabalhado isso e já está mais leve. Né? Mas, uma frase típica da indiferença. Já falei isso 1 milhão de vezes, a gente chegar ali na esquina e tivemos um acidente. Como é que a gente reporta? Graças a Deus, não é ninguém que eu conheço. Ou seja, sendo com o filho de outra pessoa, eu não estou nem aí. Os outros podem sofrer mesmo. Isso não é indiferença, é o quê? A indiferença está tão incrustada que ela fica embutida na fala e a gente sequer percebe a manifestação da nossa indiferença. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Eu tenho certeza, ninguém aqui vai achar que tem isso. Assim, de forma consciente, vocês têm coragem de desprezar alguém? Eu acho que, assim, falar eu vou fazer de propósito, eu acho difícil. A não ser que você está com ódio da pessoa. Aí a gente tenta. Mas aí não é mais desprezo, aí é vingança. Eu não quero olhar para ela entender que eu estou com raiva mesmo e que se ela mexer, é a chance que eu estou querendo para avançar. Não é indiferença, não é desprezo mais. Mas lembra quando eu disse assim, quantas festas nós já fomos que eu não lembro sequer do rosto do garçom que serviu minha mesa a noite inteira? O que eu fiz com ele? Não é pessoa, é uma coisa que está ali para me servir. Troca o garçom pelo filho do doutor fulano de tal. Querido, está sem mesa, quer sentar conosco? Por favor, fique à vontade. Nunca conversou com o infeliz na vida. Mas por que esse eu desprezo e o outro eu bajulo? Interesse pessoal. Armação do orgulho. Mas qual é a impressão que eu tenho de mim? Que eu não desprezo ninguém. Só que nessa vida eu não sou garçonete. Mas e na próxima? Eu não sei. Eu vou precisar de experiências no mando, experiências na obediência, experiências na riqueza, experiências na pobreza. Mas o que é que eu quero para mim e que eu preciso fazer pelo outro? Porque essa é a lei. Porque a gente precisa da profissão do garçom, da atividade, porque a gente precisa da atividade da empregada doméstica, porque a gente precisa vivenciar essas experiências. A gente vê assim, não é olhar o que está sendo feito sem a indiferença, é a gente respeitar aquilo. Então, quando você não é indiferente, por exemplo, a um garçom, você vai respeitar aquele garçom, você vai olhar ele como, não é como um amigo, porque ele não é o seu amigo, mas você vai olhar como respeito da atividade que ele está fazendo. Então, isso não é indiferença. Não é também a gente querer chegar numa festa, querer fazer festa com o garçom, porque ele não é. Aí é hipocrisia. Mas você olhar e respeitá-lo, e respeitar as outras profissões todas que tem, é não ser indiferente. Né? Vocês vão chegar na festa, pedir para o garçom sentar na mesa com vocês e falar que vocês aprenderam que isso ia ser bom. Pelo amor, que não foi isso que eu falei. Fala, querida. Espera aí que eu vou correr aí. Boa noite. Uma vez eu ouvi uma frase que me disseram o seguinte: cada um tem o seu departamento. E eu acho que isso se encaixa no desprezo.
Porque se o faxineiro tem o departamento dele, é fazer a faxina. O gerente, ele é o gerente. Então, às vezes, uma pessoa com um tipo de pensamento diferente vai ter o desprezo pela faxineira, porque aquele é o departamento dela, mas vai ter bajulação pelo gerente, porque aquele é o departamento dele. Bom, é isso que eu entendo, mais ou menos. Penso que nessa organização do cada um no seu departamento, as coisas vão ter mesmo uma organização, porém, o como a gente lida com as pessoas é que vão mostrar o quanto o orgulho interfere e me dá a oportunidade de respeitar e compreender a importância ou não. E aí, eu penso que são assim, situações muito pessoais que nós vamos precisar investigar, que já tenhamos passado ou presenciado, para perceber assim, o que acontece dentro de mim diante disso. Como eu reajo, como eu consigo falar com essas pessoas, o que eu sinto, para a gente ter essa organização melhor. E aí o que ele sugere? Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendemos. Eu fiquei pensando o seguinte, eu falei de nós que nascemos numa cidade pequena. Gente, pensa um espírito que ele já é bastante valoroso em termos de trabalho, em termos de disciplina, mas falta polidez. Ele precisa treinar isso intensamente. Vocês imaginaram? Ele nascer em cidade turística, onde a oportunidade de emprego é garçom, gerente de hotel, conduzir turista. Eles acordam falando, bom dia, senhora, tudo bem? O que posso servir? Passar. 30 anos era antigamente, agora eu não sei quantos anos nós vamos passar fazendo isso. Mas entenderam que o treino, polidez, vai ser intenso. Porque para ele trabalhar ali onde é o ambiente que o acolhe, as oportunidades de emprego exigem dele o extremo da polidez. Ele vai ter que trabalhar a delicadeza. Como é que o garçom vai servir vinho que não é um brucutu? Não é boteco, é hotel de luxo. Então, o espírito ganha, é um processo educativo. Só que se eu não entendo o que é espírito, eu acho que é uma coisa que está ali a meu serviço. Eu não entendi nem o que eu estou fazendo ali. Então, tudo tem a sua importância e sua função. As profissões nos educam. Então, imagina um espírito insensível. Aí, a única coisa que dá certo é ser enfermeiro. Ele escuta falar de dor o dia inteiro, te chamar, me ajuda, por favor, não tô... Aquilo cansa, mas ecoa o dia inteiro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele sabe que, por profissão, ele tem um compromisso em fazer esse auxílio de forma concreta. Educa o espírito, mas educa. Lu, em relação às máscaras que nós estávamos conversando, eu fiquei com uma dúvida. Eu, falando assim por mim, né, eu não sou uma pessoa muito paciente em diversas situações, diria que quase todas. Só que, em alguns momentos do dia a dia, eu tenho que exigir essa virtude em mim. Então, assim, como que eu deveria enxergar? Eu deveria enxergar isso como que eu tenho que vestir essa máscara, ou que eu estou fazendo uma tentativa de melhorar algo em mim? Quando você fala assim, eu não tenho, você já tirou a máscara e você assumiu na frente de todo mundo. Sua máscara acabou hoje. Se ela existia, quebrou. No carnaval, você já pode escolher outra, que essa você não vai usar mais. Agora, você entendeu, o outro não tem que aguentar esse meu desequilíbrio. Então, agora eu vou para o sacrifício,
um treino, de um exercício constante que me leva a uma conquista. Vai falhar um monte de vezes, mas esse pisca-alerta acendeu. Eu não posso fazer isso com as pessoas. Então, nesse caso específico que você está falando, não tem mais máscara, porque você já entendeu o processo. Você não dá conta ainda de fazer o tempo todo. Tá certo, não dá mesmo. Lembra que eu falei? É sacrifício, né? Demanda vontade. Você vai ter que fazer um processo agora de transformação. Não, quando ela faz e tem essa educação com o outro, não é fingimento. Ela está tentando aprender. E, normalmente, eu vou aprender isso olhando para quem tem. E, como Deus é bom, provavelmente, pertinho dela, alguém da família ou alguém muito próximo já tem. E ela vai olhar e vai tentar fazer. E vai olhar e vai tentar fazer. Pode ver, do que a gente tem dificuldade, teve alguém que Deus pôs na nossa vida, que deu o exemplo daquilo ali, para a gente ter a clareza do que é que eu tenho que aprender. E aquela pessoa que a gente olhava e fazia assim, mas você é boba, né? Nossa, a pessoa grita e você baixa a cabeça. Aí, uma hora a vida aperta, você fala assim, como é que você fazia para baixar a cabeça? Que eu preciso de baixar a cabeça agora, senão eu não vou ter chance. Da hipocrisia, a hipocrisia é diferente do que ela falou, né? A hipocrisia é assim, eu vou enganar a pessoa de que eu sou assim. Então, a hipocrisia. Agora, eu vou me esforçar para eu não mostrar para a pessoa o que eu sou, porque isso não é bom. É diferente, né? Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eu achei que eu não tivesse, de repente, de ler. Sabe assim, do meu jeito é melhor. Eu sei fazer. Faz do jeito que eu estou falando que vai dar certo. Então, a impressão que eu tenho é que tudo que eu determino é que flui. Eu sei, a gente não faz por mal. Mas chega uma hora da vida que alguém faz diferente e você fala assim, perdi tempo a vida inteira fazendo de outro jeito tão mais difícil, que chegou essa pessoa aí e simplificou tudo. Rapaz, para que eu fiz daquele jeito? Então, mas como eu sou centrada no eu preciso me educar, minha abnegação nas atitudes e entender. Não tem que ser do meu jeito. Tem que ser. De qual jeito? Cada um vai fazer do seu jeito. Por favor, eu não estou falando de coisas técnicas, com protocolos formalizados. Tá? Engenheiro segue um protocolo X lá, senão a ponte cai, que nem aconteceu lá em São Paulo. Médico segue... Não estou falando disso, mas a gente está falando de sentimento. Qual é o melhor jeito de amar? Quem ama mais? São Francisco de Assis ou Maria, mãe de Jesus? Eles amam. Um é mais doce, o outro mais humilde, o outro mais assertivo. Cada um tem o seu jeito de amar. Mas não tem jeito de falar assim, mas esse jeito é o jeito bom. Não sei se esse jeito é o jeito bom. Cada um achou o seu jeito. E quem tem o hábito da prece sabe. Quando você pede para Maria, você está precisando de quê? Normalmente, acolhimento de mãe. Quando você está em apuros e quer condução de vida, você vai arrumar um espírito que você sabe que é mais assertivo e que toca o... Por quê? Porque eu estou precisando de outra força, que também é amor. Mas não tem jeito certo, jeito errado. Tem jeito diferente e ponto. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Ou seja, eu vou me dar um valor que eu acho que eu tenho, mas talvez as pessoas digam assim, não, mas isso não é assim, não. E o pior, que todo mundo fala desse vaidoso, mas se achem.
ele não percebe que se acha. Espírito vaidoso, ele é extremamente inseguro. Ele tem muito medo de errar. Esse trem vem casado com um negócio chamado perfeccionismo. Olho tudo que é detalhe, porque tem que sair perfeitinho, certinho. Por quê? Porque é meu. Inveja, esse a gente conhece, né? Assumidamente. É o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. Ou seja, eu não tenho, então eu vou destruir o seu. Semana que vem eu vou faltar, a Lúcia termina. Tá pronto essa aula. Ou aí, se muita gente faltar, a gente retoma depois, porque está faltando muita coisa. Mereça ser feliz, do Vanderlei de Oliveira. Tudo bem? Não, entendi. Mas tem alguma pergunta até aqui? Então a gente digere isso, daí a Lúcia continua semana que vem.